Graça e paz seja dada a todos nossos irmãos, ouvintes, a todos que estão na face da terra, que têm fôlego de vida. Todos têm uma oportunidade. Como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, hoje tudo está em nossas mãos. Nós temos uma segunda oportunidade que Deus tem dado para todo ser humano. Porque nós vamos encontrar na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, aonde fala assim, olha: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que fala? Ele mesmo aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ver aqui, aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, como está escrito assim, olha: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Eu quero deixar bem claro para nossos irmãos ouvintes, quando se fala antes da fundação do mundo, meu irmão, ali nós estávamos em Deus, nós estávamos na eternidade. A eternidade é Deus. Agora, você sabe o que significa eternidade? Eternidade é que quem nunca teve princípio de dias e nunca terá fim de existência. E nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo. Foi por isso que Deus me elegeu. Deus te elegeu. Você já deve ter sentido um toque de Deus no seu coração. Deus falando contigo. Nós vamos ver em Apocalipse, onde Jesus disse assim: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora, só que Jesus não habita em uma casa suja. Quando Jesus entrar em uma casa, se você abrir a porta do teu coração e deixar Cristo entrar em você, Deus vai fazer uma limpeza na sua casa. Ele vai fazer uma limpeza no teu corpo. Se você bebia, você não vai beber mais. Se você jogava, você não vai jogar mais. Se você prostituía, você não vai prostituir mais. Se você fazia coisa errada, você não vai fazer mais. Porque é Cristo limpando a casa para ele habitar. Que Cristo só habita em uma casa limpa. E quando ele limpar a casa, aí ele vem fazer morada nessa casa. E quando ele vier fazer morada nessa casa, aí ele entra no teu coração para ficar para sempre. Aí Deus vem e sela você com o Espírito Santo. E quando você estiver selado com o Espírito Santo,
E vai se cumprir o que está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selados até o dia da redenção. E quando você estiver selado com o Espírito Santo, meu irmão, você não vai mais fazer a tua vontade. Você somente vai fazer a vontade de Cristo. Você vai fazer a vontade de Deus. E é isto que Deus quer. Porque o homem, o ser humano, a raça humana, teve uma oportunidade no começo da criação. Mas só que o homem, o primeiro homem, Adão, Eva, eles transgrediram. E por isso o mundo está hoje da maneira que está. O mundo está hoje aos tombos. Guerra para um lado, para outro, fome, peste, guerra. E Jesus disse que quando vires essas coisas, estaria perto da vinda, próximos dias da vinda do Senhor. E estamos muito próximos à vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que estar preparados, esperando a vinda do Senhor Jesus, mas também temos que estar preparados, porque Deus pode recolher a cada um de nós a qualquer momento. Então temos que estar preparados para isso. Portanto, meus irmãos, vamos confiar no nosso Deus. Vamos nos assegurar na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem nos dá toda esta segurança. Agora, aqui aos Efésios, capítulo 4, no versículo 11, aqui está escrito uma coisa muito importante. Veja bem. E Ele mesmo, Ele quem? Deus. Perdão. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Você nem sabe, meu irmão, de repente Deus quer usar você para ser um evangelista. De repente Deus quer pôr em você o dom de você ser um pastor. Deus quer pôr o dom em você de você ser um pregador do evangelho. E você vai sempre recusando. E Deus vai falando com você, vai falando. Vai chegar uma hora, meu irmão, que Deus vai falar com você pela última vez. Mas enquanto nós temos fôlego de vida, nós temos oportunidade. Porque não fique você pensando em ir para o seminário, se formar em uma determinada situação, para ser um pastor de uma determinadas igrejas. Porque os santos do Senhor, eles congregam em um lugar, conforme está escrito aqui aos Efésios, capítulo 1, no versículo 9 e 10. No versículo 9, descobrindo Deus o mistério da sua vontade. Você sabe qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é de trazer o homem ao mesmo estado que Adão estava no Jardim do Éden. Ter um companheirismo perfeito com Deus. Então Deus está dando a segunda chance. Quando Jesus morreu no Calvário, derramando o seu sangue a nosso favor, para pagar o preço da nossa redenção, foi nos dando a segunda oportunidade, conforme está escrito no versículo 10, aos Efésios capítulo 1, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Agora,
Você só pode fazer uma coisa segunda vez se você houver feito a primeira. A primeira raça humana tinha companheirismo com Deus lá no Jardim do Éden, mas o homem transgrediu. Agora Deus deu uma segunda oportunidade. Veja bem, o Lúcifer, que é o diabo, nosso adversário, ele era um anjo de confiança de Deus. Quando o anjo caiu, Deus não fez nada para levantar o anjo, para redimir o anjo. Mas quando o homem transgrediu, Deus providenciou uma via de escape para o homem, enviando o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, ali sendo da maneira que foi pelos próprios religiosos da época. Mas, no entanto, ali Deus nos deu uma oportunidade, uma segunda chance de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E essa oportunidade, meu irmão, é para mim. Perdão, o tempo está muito seco. E essa oportunidade é para mim, é para você. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos tem dado. E que Deus te encha de graça, meu irmão. Deus te ajude. E só tem um lugar para nós congregar, que é em Cristo. Para você congregar em Cristo, esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus Cristo. É onde os santos congregam. É no aprisco do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou no aprisco das ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos nós, que estamos no aprisco do Senhor. E todo aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. Talvez você não imagina, quando você sente no teu coração Deus falando com você, meu irmão, a melhor coisa que você faz é obedecer o chamado de Deus. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Se Deus te chamou, se Deus está te chamando, Deus está batendo na porta do teu coração, a melhor coisa que você faz, meu irmão, é ouvir, abrir a porta e obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo. Você não vai se arrepender. Você simplesmente vai saber de uma coisa, que nós um dia estivemos na eternidade. Deus permitiu nós vir entrar no tempo. E aqui no tempo, nós somos sujeitos ao tempo. Mas vai chegar uma hora que nós vamos deixar esse tempo para entrar na eternidade novamente. Quando você conseguir entrar em Cristo e Deus fechar, selar você com o Espírito Santo, aí você entrou na eternidade. Porque Cristo é eterno, Deus é eterno. E se você estiver Deus dentro de você, a eternidade está dentro de você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te ajude. E eu quero sempre fazer essas palavras de madrugada, falar contigo. É o melhor horário para nós falar com Deus. E se você desejar, se inscreva nesse meu canal, Tempo de Alerta do Fim. Deus está alertando as pessoas. Deus está alertando o homem, a mulher, a criança, o jovem. Deus quer trazer os nossos jovens para a palavra. Por isso Deus está alertando. Então, portanto, se você desejar, se inscreva nesse meu canal, Tempo de Alerta do Fim.
Qual que é a igreja? É tempo de alerta do fim. Você congrega onde? É no aprisco do Senhor Jesus Cristo. Eu congrego em Cristo, debaixo do sangue do Senhor Jesus. E deixa um like também. Quantos mais likes vocês derem para mim, e mande essa mensagem para quem vocês conhecer, amigos, parentes, aonde você souber que tem alguém que você tem o contato, mande essa mensagem para que possamos trazer mais pessoas para Jesus. E você pode ser um evangelista através desta pregação. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te ajude. Deus te encha de graça. Que nós todos possamos ter um dia abençoado na presença do nosso Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém.